Olá, gente! Olha eu aqui outra vez, mais um episódio do nosso projeto com muitas novidades, muitas coisas legais, interessantes para você que tem curiosidade, que tem um pouquinho mais, quer saber um pouquinho mais sobre o mundo da construção, o mundo da arquitetura, do design, saber um pouquinho das novas tendências. Você que está querendo na sua casa dar uma mexidinha você mesmo, tipo faça você mesmo, ou que pensa em construir e chamar um profissional e entender um pouquinho mais sobre esse mundo, fique aqui, clique aqui no sininho, curta nosso canal e compartilhe com os seus amigos. E hoje mais um episódio especial. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquele temeroso tema. Vocês imaginam o que eu estou pensando? Imagine do que eu vou falar? Todo mundo se amedronta. Quando a gente fala em construção, vou começar uma obra, o maior pavor de todo mundo hoje é pensar na execução, lidar com a mão de obra. Eles falam, é pedreiro, eletricista, pintor, encanador. Pelo contrário. Para mim, é uma parte muito boa, adoro, gostosa, divertida e é onde eu curto cada passo da evolução da obra. Hoje, nada mais, nada menos do que estamos aqui com o meu construtor, com o Odair Perassoli Júnior, vulgo Júnior para uns, Odair para outros. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Luca. Qual é o maior temor? Porque o cliente ele chega no escritório, ele curte a fase de projeto, ele vai desenvolvendo, curtindo as maquetes, sonhando com a casa pronta e, de repente, a hora que a gente fala, vamos para a parte de execução, todo mundo arrepia. Então, o que acontece? Tem muitos profissionais que não é profissional, abandona as obras e a gente leva a má fama por isso. Não é todo mundo que faz isso, tem bastante profissional no mercado hoje, bom, que entrega o trabalho até o final, mas tem muito picareta. Exatamente. E qual é o segredo hoje para uma pessoa que está pensando em começar a construir, pensando em contratar uma mão de obra, porque isso tem que ser muito bem organizado, isso tem que ser muito bem formalizado, muito bem conversado, porque, gente, o que é combinado não é caro. Sim. Começa do seu projeto arquitetônico, estrutural, que é o engenheiro, vem num segmento. Os profissionais da arquitetura têm os de confiança, que é os construtores de confiança hoje. Isso. A maioria dos arquitetos tem, a pessoa, eu indico esse. Aí tem gente que tem medo de ir com a indicação do arquiteto, mas nem sempre a indicação do arquiteto é ruim. Trabalha junto, já conhece o trabalho dele, já sabe que ele entrega, não vai abandonar no meio do caminho. E hoje o que eu vejo muito no mercado é o barato. Exatamente, o barato sai caro. Na verdade, né, Júnior, o pessoal tem medo dessa parceria dos profissionais. As pessoas fantasiam 1001 coisas. E, na verdade, o profissional, que nem nós, como profissionais, para indicarmos algum construtor, alguém dentro da obra, essa responsabilidade se torna nossa. Então, é muito importante nós termos esse conhecimento. E se estamos indicando, é porque é uma pessoa de confiança, qualificada, porque hoje que a gente menos vê, o que a gente menos vê, não, o que a gente menos vê bons profissionais qualificados e mais vê profissionais que trabalham ali 6 meses, 1 ano e já querem tocar a obra. E não é assim. Não, é uma história, né? A gente começa desde baixo. Hoje, a gente conhece faz quase 20 anos. Eu fiz 3 a 4 casas para você já, isso lá atrás. Exatamente. E hoje a gente voltou a se encontrar trabalhando junto. Você falou assim, Júnior, vamos voltar para uma parceria, trabalhar junto. Você falou assim, vamos. E hoje está dando certo. Graças a Deus, as portas estão abrindo bastante, né, Luca? Ai, graças a Deus, porque eu acredito que quem trabalha honesto, trabalha certo, não falta trabalho. Não falta. E graças a Deus, na parte de arquitetônica, arquitetura que você faz a parte, está dando certo. A parceria que você está
junto comigo. A gente está conseguindo pegar uns projetos bons, novos no condomínio, casa de padrão alto. Porque, Júnior, é assim, vamos explicar para o pessoal de casa. Sabe por que acontece? A gente acaba criando uma sintonia. Então, ele vai criando, ele vai entendendo um pouco melhor meu jeito de trabalhar, meu estilo de projeto. Eu também vou adequando a minha parte de projetos de detalhamento, projetos técnicos, executivos, né? Aquilo que você prefere, porque cada profissional tem seu jeito. Então, essa integração é de unir, né, aquilo que é o meu perfil e com a necessidade do jeito que você enxerga e que você gosta de ter o projeto executivo na mão, nós temos que unir, porque isso vai fazer a diferença ali na obra, vai facilitar para o cliente, não vai ter erros. Sim, hoje que a gente quer menos passar para o proprietário da casa, da construção, é problema. A gente tenta assim resolver entre nós dois, no caso, eu, você e o engenheiro estrutural. Exato. O que a gente puder fazer para a gente blindar o problema para a pessoa que está construindo, a gente faz isso hoje. Exatamente. E entender também que as dúvidas acontecem, os imprevistos acontecem. É lógico, como qualquer outra profissão, como qualquer outra situação. Mas nós estamos aqui para resolver. E outra, essa sintonia de você ligar, eu corro na obra, você corre no escritório, tem dúvidas que a gente tira na obra, tem dúvidas que a gente tira dentro do escritório. Isso faz toda a diferença, porque para o cliente, tudo que chega para o cliente já chega mastigado, resolvido. Ele só vai ver a obra evoluir. Isso. Antigamente não tinha esse contato direto, o arquiteto e o construtor. Antigamente era só quando o profissional, o arquiteto ou o engenheiro ia na obra. E isso antigamente era uma vez por semana ou a cada 15 dias. E depende do andar da obra, não dá tempo, as coisas já aconteceram. Isso. Nós temos que prever o problema antes, não adianta depois. Hoje a gente tem tecnologia a nosso favor, né? O telefone, o WhatsApp, qualquer dúvida eu ligo para você. Tira foto, marca ali, né? Isso, marca o detalhe certinho. Qualquer dúvida eu corro no escritório. Luca, aconteceu isso e isso. Dá pra gente resolver aqui. Como aconteceu esse dia na casa no Dama, a gente tirou uma dúvida sobre Exatamente. E também, às vezes, aquela eventual mudança, um detalhe que eu conversei com o cliente, uma escolha de um material, eu já te aviso, imediatamente já consigo passar para você a informação. Então, tudo isso acaba fazendo uma diferença. Sim, sim. Mas é que assim, eu sou muito, desde que eu comecei o meu trabalho, eu sempre entendi que a importância de uma obra, do andar, de um bom andamento de uma obra, é você estar acompanhando essa obra. Sim. Porque não adianta, igual eu sempre falo, cada obra é um filho. Não adianta eu simplesmente, eu fiz lá, que nem eu fiz tratamento, 11 fertilizações para ter o Gabriel. Aí veio aquele veio a gravidezinha, nasceu aquele nenezinho, uma delícia. E aí eu não vou criar? Foi só a primeira etapa. Projeto é a mesma coisa, só a primeira etapa é a criação. A gente fala, eu falo, né? A gente lida com o sonho das pessoas. Não é sonho de uma pessoa, é sonho de uma família. E esse sonho a gente pode realizar ou destruir. Ou frustrar um sonho. Isso, destruir uma família, destruir um sonho. É muito grave isso. Eu já vi na construção uma família se divorciar, o marido, pai com 2 crianças, por uma má execução numa obra, uma má gestão. Porque você pegou um ponto, existe a gestão da obra e existe a execução da obra. Isso. E essas duas têm que andar juntos. Tem. Porque não adianta você ter uma boa execução e não ter a gestão. Isso. Porque a obra vai ficar falha, vai atrasar, vai criar N problemas, ou vice-versa. Sim. Ter uma boa gestão e uma execução péssima. O que acontece? Quando a execução é boa e a gestão é ruim, a obra mostra por quê. Atrasa. É isso aí. E atrapalha para todo mundo. Aí vai frustrar a pessoa que está construindo o sonho dela, o construtor que está executando, o arquiteto que está cobrando. E é uma linha que vai puxando um por um.
que acontece? Na gestão, se não andar junto, trava de uma maneira... Não, é que nós estávamos conversando, né? Nós estávamos esses dias conversando aqui. O quanto um profissionalzinho envolvido na obra, se ele atrasar o cronograma dele, ele atrapalha a obra inteira. Sim. Né? Complica para todo mundo. E, gente, gera um desgaste, começa e vai fazendo um efeito cascata. Aquela bola de neve, né? Quem vem vindo. A gente até fala, a gente tenta não passar problema pro proprietário, pra família. Sim, nós somos pagos para resolver o problema. Isso, principalmente quando nós fazemos a gestão da obra. Para não deixar chegar nos donos da obra. A gente tenta absorver tudo pra gente. Falta de funcionário, que isso aí é normal em todas as áreas. Falta de cronograma quando a gente contrata os terceirizados. Porque normalmente nós já colocamos um cronograma, né, uma previsão já com prazo. A gente tem fatores, chuva, né, excesso de sol, né, problemas aí. Clima, né? Vamos climático, falar fatores climáticos, fatores humanos, que são pessoas, fatores, principalmente quando é uma reforma atrás de material, às vezes um inesperado. Uma reforma, às vezes, acontece ter um inesperado. Reforma, sim. Né? Reforma é diferente de uma construção do zero. E até é engraçado, porque, por incrível que pareça, nós nos falamos todo dia. E não tem como ser diferente. Falar, nossa, vocês falam todo dia. A gente se fala, porque nós precisamos estar alinhado tudo que acontece na obra. Não só a gente, né, Luca? Como engenheiro, como eletricista. Sim, o eletricista, encanador, gesseiro, pintor... É uma linha que segue. É um grupo. É um grupo de pessoas. E cada obra tem um grupo, né, Luca? Às vezes o proprietário não fecha com tal cliente, com tal pessoa, fecha com o outro, por causa do preço. Igual no caso do preço que a gente estava falando, que o barato sai caro. Esses tempos atrás eu orcei uma obra, a dona da casa falou, mas o seu tá 10% mais caro do que a do concorrente. Eu falei assim, eu te garanto que eu vou entregar a sua casa. Sim. Eu te garanto. Sim, e outra, você tem o seu cálculo, não adianta, ninguém vai trabalhar de graça. Não tem matemática que fecha. Isso. Porque a gente tenta trabalhar com honestidade, eu tenho caráter, eu tento entregar, eu nunca abandonei nenhuma obra. Né? Para você contratar profissionais qualificados para aquela obra, a matemática não fecha, porque não adianta você contratar um profissional que ele não está qualificado também. Como já aconteceu comigo, eu pegar um profissional, eu faço, e começou a executar, eu mandei parar. Porque eu ia ter que refazer o trabalho dele. Exato. E outra, existe uma questão que o construtor hoje ele tem toda uma responsabilidade, tanto quanto nós profissionais, ele também dá garantia do serviço dele. Então, é o que você falou, você ia ter que chegar lá e consertar. Sim. Então, para que você vai fazer uma coisa errada, sabendo que você vai ter que depois refazer? E desgastar a obra, desgastar o cliente, né? O final de uma obra é a parte mais crítica de uma obra. Por quê? Tá todo mundo cansado, o estresse está no limite. Você conhece? Tá. O estresse do cliente está no limite, é onde começam os problemas. Exatamente. Aí, o que acontece? Tá acabando o dinheiro? Já acabou o dinheiro, a paciência. A paciência já foi. A ansiedade tá a mil para mudar. Eles querem mudar, eles querem... às vezes, não tá nem no prazo de entrega. Mas, como às vezes... a obra está adiantada, eles falam assim, vamos mudar antes, a ansiedade aumenta, o estresse aumenta. Igual eu falo, às vezes eu desacelero no final para tentar acalmar os proprietários. Porque inclusive é assim, né? O andamento da obra no início é rápido. E o acabamento é muito detalhe. Isso. E às vezes ele vai vendo o andar do início, do meio, muito rápido. Isso. E ele se empolga, se anima e ele cria uma expectativa. Sim. Que de repente não necessariamente é o que vai acontecer, porque bem isso. Nós dependemos desse prazo final para
trabalhar ali a dedo. Por isso tem um cronograma, né, Luca? A gente trabalha dentro do cronograma. Dentro do cronograma, não tem jeito. Tem que ter um cronograma. E isso que faz a diferença. Porque você tem um cronograma, você tem uma organização. A gente já tem que prever a próxima etapa da obra antes. Para a hora que ela chegar... eu cheguei na parte de acabamento. Eu já tenho que estar com o piso da obra comprado, entregue na obra para instalar. Na verdade, vamos supor, vou catar uma casa térrea. A gente colocou a laje. Para começar a cobertura, você já tem que ir atrás do acabamento. Porque para rebocar, cobrir, entrar o acabamento, a parte hidráulica e a elétrica, é coisa de 40 a 50 dias. E o acabamento tem que estar lá. E o prazo de entrega de um acabamento hoje é de 30 a 40 dias. Exatamente. Sim. E, Júnior, e assim, isso é fato, isso é real, você tem que estar prevendo. E, principalmente quando a gente depende de terceiro. Você vai contratar uma marmoraria, até você escolher, projetar, fazer todos os detalhamentos e eles executarem, tem que ser mais tempo. Sim, não só a marmoraria, o planejado. Vidro. Tem uma série de coisas que depende de um bom cronograma. Sim. Para chegar nessa parte, a gente tem que pensar no início da obra. Lá no início, exato. Porque na hora que a gente for fazer a parte hidráulica e elétrica, a gente tem que saber os pontos dos móveis, principalmente da cozinha e da lavanderia, para não errar. Na hora de pensar em toda a parte elétrica, já tem que estar com todo o projeto, a pontuação, porque a gente vai pegar um programa só para falar sobre iluminação, porque iluminação não é mais como antigamente, que você fazia aquele X e traçava um pontinho. Não. Né? Um retangular, você fazia 2X e traçava 2 pontinhos. Iluminação é cenas, iluminação são pontuações das mais diversas. Hoje é um mundo fantástico. Assim como os revestimentos, revestimentos de parede, revestimento dos banheiros, hoje os nichos, os detalhamentos. Hoje, eu ia falar exatamente esse é o ponto. Vocês também têm que estar antenados. Engano de quem acha que o construtor não tem que estar antenado nas tendências. Por exemplo, agora, as escadas curvas, todas em concreto. Sim. Muda, né? A gente tem que se adequar do jeito que vocês vão mandando o projeto pra gente, né? E os desafios vão aparecendo. Concreto aparente. Laje maciça, fininha, em balança. E sair alinhada, não pode sair torta, ela não pode... Não só isso, né? Vocês têm que casar a arquitetura para fazer uma laje dessa, tem que casar com o estrutural do engenheiro. Mas não adianta só, eu tenho um engenheiro... Eu tenho um projeto lindo, maravilhoso, o engenheiro projetou, calculou do jeito que eu pedi. Mas e se a execução não for perfeita? Destrói, prejuízo. Acaba com obra. Tudo. Se ficar torto, se flambar, se ceder. Isso. Então, gente, a responsabilidade do construtor parece que é pouco, mas não é. Não, é muito grande. É uma grande parte. A gente tem uma responsabilidade, como você assina a responsabilidade técnica da obra, a gente que está construindo, o construtor que pega a obra, ele tem a responsabilidade da execução. Se acontecer qualquer coisa na execução da obra, o responsável da execução é o construtor. Exatamente. Não, e inclusive, uma boa execução, resultado de um excelente trabalho em termos de prazo, de qualidade de execução, né, de andamento de obras, pessoas que estão lá, né, educadas. Sim. Tudo isso é responsabilidade de vocês. Ter equipe, a equipe formada. Hoje eu tenho uma equipe de quase 20 funcionários. A maioria trabalhando dentro de condomínios. E dentro de condomínio tem regras. Tem as responsabilidades, né? Tem. E eu não posso pôr qualquer um também dentro de condomínio. Que hoje a maioria dentro de condomínio que mora é um juiz, é um advogado, é um policial, é um delegado. Então, a gente tem que saber quem que a gente contrata também, né? Não, e a maioria dos condomínios hoje pedem até antecedentes criminais. Pede, a maioria. A maioria pede. E assim, gente, a coisa mais comum né, nesse setor o pessoal sai. Às vezes, tudo bem, às vezes nem foi, o cara né, já está bom, ele, né, num tempo atrás ele teve algum problema, mas às vezes nem é problema de má índole, às vezes é uma droga, às vezes é outras coisas, e a pessoa está regenerada, mas infelizmente ela não entra no condomínio. Não entra. E o primeiro lugar onde elas arrumam mais serviço é na construção civil. Construção civil.
Sim. Só que você tem faro também, né, Júnior? Porque você olhou na cara, você sabe se o cara quer realmente trabalhar ou se ele tá querendo aprontar. Com certeza. A experiência já vem de casa também, né, Luca? É verdade, exatamente, a sua base, né? A minha esposa é polícia militar. Ela até brinca comigo. Ela fala, cuidado quem que você vai contratar. Hoje mesmo ela falou, né? Que eu contratei 2 rapazes para começar. Ela falou assim, depois você me passa os documentos. Olha lá, ela olha nos olhos, ela já sabe se o cara presta ou não, né? Sim, ela é meu braço direito também. Isso é bom, né? Isso é legal, ser essa parceria. Gente, vocês percebem que nós somos todos uma família, uma grande família, um respeita o outro, né? Envolve todos os cônjuges, os filhos. E isso é legal, porque assim, nós criamos uma amizade, uma afinidade, um respeito mútuo, que um se preocupa com o outro. E se alguém estiver passando por algum problema, um vai ajudar o outro. Voltando a falar da construção, da parte de execução. Hoje a gente está tendo muito problema com chuva, né, Luca? Exato, porque está muito instável, né? A gente está com um problema na parte de cobertura. A cobertura mudou muito, a parte de madeira não é muito usada. Hoje a gente está usando muito metálico, laje impermeabilizada. Sim. Só que também, né, quando eu falo que ela está muito instável, porque a gente, não só hoje a gente não tem mais os períodos certos, sim, mas também as quantidades vêm aumentando, o volume da água cada vez maior. Então, aquilo que era calculado para 5 anos atrás, hoje já não resolve mais. Não tem como. Agora, você pega uma casa de 20 anos atrás e como que você faz? Complicado. Né? A casa hoje de 20 anos atrás, muda um pouco o padrão também, né, Luca? Sim. O telhado hoje é um telhado embutido, é um telhado escondido. Mas tem casa já de telhado embutido aí dessa nova geração com 15 anos. Sim, já não está suportando. 10 anos já não está suportando. Isso. E assim, hoje com um profissional, a gente tem uma equipe que consegue trabalhar junto, serralheiro, calheiro, a parte que faz estruturas de coberturas de casa, a gente hoje muda muito o padrão. Sim. Porque a gente usava um tamanho de uma calha que a gente calculava que ia dar. Hoje a gente não pode usar mais esse cálculo. Calha, não. A gente tem que fazer uma mais funda, uma mais larga, para suportar, aumentar a vazão de água. Tubulação. A vazão, né? Exatamente. Não, é porque eu falo assim por causa do pessoal em casa. Entendi. Mas, por exemplo, o que acontece? Essa tubulação, antigamente, não adianta você aumentar lá em cima, mas você não ter um escoamento suficiente. A saída lá embaixo. A saída lá embaixo. Isso. Então, você joga ali, mas ela, em algum momento, se ela tiver algum lugar que ela vai afunilar, ela volta, é automático ela voltar. Transborda as calhas. Transborda as calhas. E ela, te entra para dentro da casa. Aí tem aquele transtorno da família, o pedreiro fez aquilo errado. Não, é assim, tudo é culpa do arquiteto e do pedreiro. Não tem outro profissional que leva a culpa, a não ser o coitado do pedreiro e o coitado do arquiteto. É bem isso. Não é? Mas assim, brincadeiras à parte. Mas, Júnior, hoje, graças a Deus, a gente está saindo de uma tendência mais minimalista, daqueles caixotão, e as casas estão vindo... Eu acho que a tendência após pandemia, as pessoas começaram a olhar mais para dentro das suas casas, sim, começaram a entender que essas casas precisam ser um pouquinho mais elaboradas, mais trabalhadas, e isso vem muito agregado à cultura, né? A parte cultural, e as pessoas acabaram dentro de casa forçando um pouquinho mais a ler um pouquinho mais, a ver mais coisas, e aí as pessoas estão começando a entender, e as nossas tendências como profissionais, de trabalhar um pouquinho mais nessa casa, trazer um pouco mais de aconchego, né, de calor humano, trazer um pouquinho menos frias, porque os caixotões eles são muito frios. E, consequência, os desafios das obras estão sendo maiores. As lajes maciças mais fininhas, os redondos, os curvos. Complicar para o pedreiro, para o construtor. Complicou para o construtor. Sim. Mas que fica lindo, fica, né? A família está buscando mais, quer buscar mais a harmonia dentro da casa. Exato. As pessoas entenderam mais, né? Que o quanto é importante o intimista. A casa era muito aberta.
muito espaçosa. Hoje estão buscando mais espaço, aproximar o espaço do convívio da família. Exato. Igual o projeto que você fez esses dias, que eu estou executando no condomínio Dama. A cozinha integrada com o espaço gourmet junta. Isso, é lógico que você tem um momento do dia a dia que você fecha, que fica isolado e que você usa só a cozinha, mas o momento que você também está no lazer, a importância de a família estar reunida, não a mulher enfiada dentro de uma cozinha isolada do marido que está na churrasqueira ou tomando a cervejinha ali. Então, cada vez mais, os filhos juntos. Sim. Até porque hoje, nessa loucura do dia a dia, cada vez menos as famílias estão juntas. Então, os momentos em família se tornaram mais escassos. E para isso, os poucos momentos que tem, nós somos responsáveis também, ajudamos, né, a fazer essa união. Sim, sim. E na execução a gente percebe que hoje os projetos tá bem próximo à cozinha, com a sala, quando não é junto. Hoje é menos cômodo, tudo mais integrado, para que realmente traga esses momentos em família. Dá para perceber hoje os projetos, até na execução que a gente pega, eu acho que abre o projeto, a gente vê, fala assim, nossa, essa sala ficou mais perto da cozinha, ficou mais junto, fica legal. Mesmo sendo um espaço bem aberto, bem amplo, cozinha, espaço gourmet, exato, mas tudo junto. E você tem a possibilidade de fechar num dia a dia. Você está com uma funcionária e você quer manter, né, a privacidade com a sua família ali no dia a dia, no horário do almoço. É importante tudo isso. Ontem, né, eu estava gravando um podcast também com a Cris, mandar até um beijo para ela, foi fantástico. E ela perguntou para mim, como você dá conta de trabalhar durante o dia, dar aula à noite e 2 filhos? Eu falo, tem alguns pontos na minha vida que são algumas regras de horário na minha vida que eu não abro mão para nada, como, por exemplo, o almoço em família. O almoço na minha casa em família com as crianças é uma regra, é obrigatório para todos. Porque é um momento, é 1 hora, 1h30 que você está ali com as crianças, mas é um momento em família. Sim. É importante isso. E nós, né, parece que não, mas um projeto, nós somos responsáveis por tudo isso, porque nós podemos realmente ali, na maneira de projetar, criar um afastamento ou criar uma integração. Sim. Como a gente está finalizando a obra do Cardoso da Valéria. A Valéria falou esse dia, uma conversa na obra, falou assim, já construí bastante. Essa obra não tive dor de cabeça até agora, Oder. Por quê? Porque nós estamos sempre ali, né? Nós estamos atendendo, que eu falo, é o filho. Diariamente, nós estamos ali, estamos todo mundo em sintonia, conversando, né? Um tirando a dúvida do Sim. outro, um resolve, né? Então, é o Júnior que está ali como chefe principal, aí vem o pintor, aí vem o eletricista, né? Então, eu fico na retaguarda, o Júnior fica à frente, e aí nós vamos integrando todo mundo, estamos sempre conversando Sim. todo mundo. Surgiu alguma coisa, vai aquela reunião de emergência, é igual o bombeiro, apitou a sirene, sai todo mundo correndo. Tô chegando na obra. Tô chegando na obra. E isso é uma grande vantagem sua, porque é difícil você ter um construtor disponível, tão disposto a estar tão presente na obra, que eu sei também que quanto quase não se tem arquiteto tão presente na obra quanto eu. Então isso faz a diferença para nós não, para o nosso cliente. Sim, sim. A presença do construtor na obra, que está tocando a obra, ele está diariamente e o dia inteiro ali na obra em cima, faz muita diferença, porque é igual aquele ditado que fala bem antigo, né? Que quem engorda o boi é o olho do dono. Mas não é à toa, né? Então, hoje eu falo, trabalhar com o ser humano é muito difícil. O ser humano, ele se acomoda, a equipe que eu tenho, igual eu falo, graças a Deus a equipe que eu tenho hoje eu falo que é uma das melhores equipes que eu consegui montar até hoje. Sim, e são mesmo. São, porque eu confio neles, na execução,
no caráter deles, no honesto, comportamento muito, adequado dentro da obra. Não é entrão, não mexe no que não é dele, graças São a Deus. educados, são prestativos, porque isso é muito importante. Eles têm uma postura muito adequada, Sim, isso é muito importante. Já tive problema também com funcionário, mas hoje, graças a Deus, minha equipe que eu tô formada aí, bem forte, vem trabalhar certinho, não me dá dor de cabeça. Não preciso ficar voltando para refazer serviço. É muito importante. E assim, né, Júnior? Eu vejo você fazendo com muito amor o que você faz. Você se dedica de corpo e alma. Você é um construtor que você curte cada obra que você faz. Você trata aquilo com muita dedicação. Isso é diferenciado. E é bacana de ver. É uma dádiva. É igual a gente fala. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu aprendi... Eu não gostava no começo não, viu, Luca? Vou falar para você. Lá atrás, eu não gostava. Eu ia por obrigação. Meu pai tocou obra também 40 anos aqui em Marília. E eu ia por obrigação. E quando ele ficou doente, que eu voltei a trabalhar com ele, eu fui aprendendo a gostar. Sei. Então, falando nesse assunto, que esses dias foi até interessante, né? Você vê como que são as coisas. Filho de peixe, peixinho é. Eu postei uma foto na minha rede social e dei um close na sua placa. Certo. E aí até um conhecido, um cliente, pegou e perguntou para mim, perguntou se era o seu pai. Foi. Até então eu não sabia. É um senhor assim, assim, assado. Daí eu fui te perguntar e essa pessoa falou para mim assim, nossa, ele construiu a casa dos meus pais com o maior carinho. Foi. É interessante isso, porque você trouxe esse legado que veio do seu pai. Sim, sim. Não, minha família inteira tá com obra, né, Luca? Ah, que legal. Tio, primo. E a maioria aprendeu com o meu pai. Que legal. Meu irmão mais velho é meu braço direito hoje também. Gente boníssima também, cara especial. Então, E quando meu pai ficou doente, que ele teve um AVC, fizemos pulmonar, deu AVC e ele faleceu. E a equipe dele desfez na época. E eu tentei pegar tudo de volta. O único que eu consegui foi meu irmão. Que até ele, na época, meu pai, ele era muito apegado com meu pai. Aí eu peguei ele e voltando no caso do cliente seu que me ligou, que ele perguntou para vocês, falou assim, ele construiu a casa do pai dele. E recentemente, a gente falando com o Márcio lá na obra, meu pai fez a casa do pai dele e a casa dele. Então, isso é um legado, isso é interessante. Você carrega o nome do seu pai. Um dos pontos que eu imagino também que é importante você ser esse profissional qualificado é porque você está carregando também o nome do seu pai. Sim, é aquele ditado que a gente fala, né? A gente demora uma vida inteira para fazer o nosso nome. E às vezes, por causa de uma besteira, uma bobagem, a gente acaba perdendo o nosso nome. O homem tem isso do caráter, né? Ô, Júnior, e vamos mudar um pouco o assunto. E quando você, por exemplo, assim, conta como que é para você se adequar às tendências, por exemplo. Até então a gente usava piso. Veio cerâmica. 30x30, cerâmica, depois veio 40x40, aí 50x50. Eu lembro que quando veio os porcelanatos 60x60, uau, nossa, que maravilha. E agora nós já estamos falando em piso de 1,20 por 2,40. Como que é para vocês? Porque vocês têm toda uma responsabilidade de assentamento. Tem. E não é barato esses pisos, né? Esse porcelanato não é barato. E vocês também têm que se adequar com maquinário novo, com ferramentas. Como que é essa parte para vocês, dessas novidades, dessas mudanças? É tudo um processo, né, Luca? Não adianta a gente falar assim, eu faço. Não, tem curso que a gente também vai atrás, como vocês. A gente tem ferramentas que a gente tem que comprar para se adaptar, para executar, para cortar esse porcelanato de 2,20 por 1,20. A gente tem
mão de obra, qualificar a mão de obra para executar também. Sim, porque você faz o curso e Isso, depois faço você tem que funcionário. qualificar seus funcionários. Sim. E comprar as ferramentas para se adequar. Hoje uma máquina para corte para um piso desse está em torno de R$ 2.700. Não é uma máquina barata. Isso você tem que ter, senão você não corta. Tem. E às vezes a gente tem mais de uma obra em execução, tem que ter mais de uma. E isso é uma das máquinas, tá, gente? Não é... Mas é legal o pessoal de casa entender que vocês, como profissional, vocês também precisam estar se atualizando, fazendo cursos, se atualizando com equipamentos. Então, tudo isso, gente, faz todo um diferencial. Não é simples assim, hoje eu acordei e resolver ser um... eu trabalhei um mês de pedreiro, eu quero ser construtor. Não é assim. Né? Tem muita gente que destrói sonhos de família tendo essa atitude, Luca. É isso. Exato, porque ela acha que ela aprendeu um pouquinho, ela já sabe tudo. Não é julgando também, viu, gente? Porque tem muito profissional bom. Sim, mas a gente tem que saber valorizar vocês como profissional. Vocês têm o valor de vocês. Sim. Assim como nós, né? Porque é uma coisa tão engraçada. Eu brinco, assim, que eu falo que principalmente o pessoal que decorador, essas coisas, não os profissionais que estudam realmente para isso. Mas tem muita gente que acorda e fala, hoje eu resolvi ser decorador. A gente brinca, lógico, é um extremo. Hoje eu resolvi virar decorador e acha que sabe tudo. E não é bem assim. Aí você vai lá e especifica, você não tem informação, especifica um piso para a borda da piscina, a pessoa vai sentar e queima. Se queima. Tem gente que até brinca, né? Às vezes chega na obra, vai naquele senhorzinho mais velho, né? Aí ele fala assim, queria falar sobre a obra, aí o senhorzinho pega e aponta pra mim e fala assim, mas ele é novo. Né? Tem muito disso. Às vezes se assusta com a minha idade, fala assim, mas ele é muito novo para ser construtor. Mas eu tenho, igual eu falei, eu trabalhei com meu pai, comecei a trabalhar com meu pai desde os meus 12 anos. Você vem de uma história de família onde seu pai passou toda a experiência. Isso. E também vem da sua expertise de reciclar e se especializar. E aprender cada vez mais. Aperfeiçoar, é importantíssimo. E quando meu pai ficou doente, eu estava com 25. Que aí eu falei assim, ô pai, vai deixar que eu... Ele até brincou. Falou assim, você vai tomar conta. Seu irmão sabe executar. Você é líder. Ele falou, isso. Ele falou assim, você sabe executar. Já ele não sabe mandar. E você tem o tino para ser líder. Isso. Aí foi quando a gente começou, meu irmão saiu de mim, foi trabalhar para um outro construtor, consegui resgatar ele, montando uma equipe. Falei, não, vem perto de mim, eu quero você do meu lado. E hoje ele está comigo já vai fazer quase 7 anos. Mas isso é legal, ele adquiriu uma experiência e soube, inclusive, às vezes ele precisava disso para te dar o valor. Sim. Porque às vezes a gente acaba confundindo, acho que a intimidade ali entre irmãos e tira um pouco do profissionalismo. E hoje não, ele soube te dar valor. E você também nele. Sim, com certeza. Com todos os meus funcionários. Hoje eu tento não misturar certo. A parte família com a parte minha profissional. Igual tem meu filho trabalhando comigo, trabalhou até na sua casa. Ele está comigo já vai fazer 2 anos, tem 18 anos. O chaveirinho. Mas eu tento não misturar. Então, tá certo, e é bonito de ver isso. É funcionário, na hora do trabalho são meus funcionários. E vale lembrar que seu filho está 2 anos com você e é servente ainda. Isso. Porque você está fazendo ele começar lá de baixo. Isso é importante, porque vai chegar o dia de amanhã, a hora que ele for te substituir, ele aprendeu tudo, ele começou desde o início e passou por todos os setores. Isso, não vou catar filhinho de papai não e colocar ele lá em cima, não. Mas é assim que aprende na vida. Sim. Como eu aprendi também. Como você aprendeu com seu pai. Sim. Né? E isso é legal, você está vendo, gente? Que ainda tem isso, passa de geração para geração. E é muito bacana, não importa a profissão. É um legado que vem vindo, não só cada vez mais se especializando e melhorando como profissional, mas valorizando aquilo que os seus ancestrais te deram, né? Sim, e te ensinaram. Voltando a falar do medo da construção, dos proprietários para construir a casa. Eles procurar referência.
É isso. Com os arquitetos, com o engenheiro, que já fez casa com esse construtor. E é importante as pessoas de casa entenderem o seguinte, que a obra ela flui bem, desde que ela seja organizada, que ela tenha que você contrate os bons profissionais com referência, que isso tenha sido um projeto bem planejado, um projeto que já tem todo lá um escopo que não vai ser mudado, porque o cliente também tem que seguir aquele projeto, né? Desgastar todas as opções de mudanças, de reforma, de reparos em planta. Isso, porque quando antes de começar. E a partir daí criar um bom cronograma, né? Criar uma equipe bacana. E com tudo isso, a obra ela flui. E o resultado final é gratificante. Porque é aquilo, né, Júnior? Para nós, como profissionais, o sucesso do nosso trabalho não é simplesmente todo mundo que está passando, vendo, falar, eu achei lindo, gostei, porque gosto cada um tem o seu. Sim. Gostei, não gostei. Mas é o cliente olhar e, a hora que ele entra na casa, entra no imóvel, ele olhar e falar, era isso que eu sempre sonhei. É isso. E é para ele, não é para os outros. Nosso trabalho é para aquela família. E cada um tem o seu estilo. É isso. Cada casa tem seu estilo, tem o seu jeitinho de cada pessoa. Eu quero isso, eu quero aquilo, é de cada um. E a nossa responsabilidade se torna enorme, mas se torna gratificante, né? Ao final de cada projeto com sucesso. E é isso que nos move cada vez mais, tá nessa vida e lutar, batalhar e melhorar a cada dia que a gente levanta, acorda, com um sorriso no rosto, falar que gostoso que eu tenho mais essa obra e vamos tocar e tá caminhando. É isso. É gostoso, né? Muito bom. A gente acorda feliz, né? Mas, Júnior, foi um prazer ter você aqui. Realmente. O pessoal conhecer um pouquinho mais do seu mundo, sim, né? Valorizar um pouquinho mais o quanto o trabalho de vocês não é simples, é complexo. É muito. A gente não é só o trabalho, né? É o emocional que a gente trabalha. Exatamente. E você tem uma maneira, assim, muito leve, muito tranquilo de levar tudo isso. Quando vocês ouvem ele falar, não, a gente sempre tem uma discussão. Não é assim não, viu? Porque ele é tão leve, ele é tão tranquilo para resolver as coisas, porque a vida é isso. E isso é legal. Você tratar, né, tanto o lado positivo, ou principalmente o negativo, com leveza e sempre disposto a solucionar e resolver. E tudo se resolve. E é isso, gente. E a construção se resolve, termina, e a pessoa entra na casa, ela curte. E por isso que eu vou falar uma coisa. Não é à toa que é difícil a pessoa parar numa construção só. Quando ela entra nesse mundo, ela não quer mais sair, porque é um mundo delicioso. Júnior, queria te agradecer. Olha, gente, mas antes de mais nada, não esqueçam, sigam aqui, assinem o canal, clique aqui no sininho, compartilha com os amigos, manda aí para sua família, para todo mundo, aquela pessoa, se aquele colega seu de trabalho está pensando em construir, que eu tenho certeza, vocês vão tirar muitas dicas sobre construção, tendências, esse mundo encantador da arquitetura. Júnior, eu quero te dar a palavra para você deixar um recado, passa um recado para as pessoas que pensam em construir, que estão pensando em começar a mexer, né, realizar esse sonho. Sim, sim. Obrigado pelo convite primeiro. O conselho que eu dou é procure um profissional na arquitetura, na engenharia. Depois que você fechou isso aí, procura um bom profissional. Às vezes a arquiteta, o engenheiro vai te indicar um construtor de confiança. E não tenha medo não, gente. É muito gostoso essa área. E é um sonho de vocês. É isso aí. Então, nós estamos aqui para realizar o sonho de vocês. Nós não fazemos milagre, mas nós somos uma fábrica de realização de sonhos. Júnior, eu que agradeço a paciência da sua esposa. O tempo inteiro a gente está ligando para você, mandando mensagem. Ela tem que ser muito parceira também nisso, a gente reconhece o mérito. Obrigado pela parceria, por toda a sua equipe. Obrigado. E está sempre aí, né, resolvendo os rojão da gente. Muito. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, não se esqueçam, clique aqui no nosso sininho, assine nosso canal e compartilhe com todo mundo. E até o próximo episódio. Espero vocês.